Saudações texianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu vou falar a respeito dessa daqui. Dentre as publicações de Tex que estão em voga atualmente de materiais inéditos, o Almanac Tex talvez seja aquele que tem a proposta mais diferenciada, não só pela característica de trabalhar sempre com duas histórias fechadas, mesmo com pouca quantidade de páginas, ele ainda conseguir entregar isso. Mas porque sempre há a presença de algum outro personagem dentro da HQ, em grande parte das vezes, sempre essa segunda história, onde é apresentado um outro personagem, ou não necessariamente ele precisa ser novo, a grande parte do que aparece aqui, eles já fazem parte do universo do Tex há muito tempo, mas o que eu quero frisar aqui é que na história desses personagens, em algumas vezes o Tex nem chega a aparecer. Não é um exemplo dessa. Mas a gente pode dizer que a segunda história aqui, protagonizada pelo Montales, o Tex, em sua versão mais jovem, ele faz apenas algumas pontas aqui, contribuindo para a resolução do caso aqui da trama, mas o papel dele acaba sendo mais esse mesmo. Essa edição é provavelmente a última nesse formato aqui, em papel jornal, em formatinho também. Eu não vejo por que a Mitos vá praticar outros formatos também, além da italiana, que é o que está acontecendo agora com praticamente todas as publicações relacionadas a Bonelli, mas o Almanac 55 ele ainda mantém esse padrão do formatinho, papel jornal, e é uma capa mole, ela não chega nem a ser uma capa cartão. Ela, assim como a Tex especial colorido, ela tem uma capa que lembra mais um couché grosso, com uma gramatura alta para ser uma capa. Mas o grande diferencial mesmo, como eu já havia comentado, aqui está no conteúdo. A primeira história, chamada Maverick Bunt, fala a respeito de um caçador de recompensas, ele não é um mercenário, o personagem aqui ele faz questão de frisar bastante isso, quase que em busca de redenção, mas sem ser algo proposital, sem ser algo em que ele realmente esteja atrás. Ele ganha dinheiro caçando pessoas, caçando homens, ponto. E digamos que ele não se envergonhe disso. Mas o percurso em que ele acaba se envolvendo aqui ao longo da história, juntamente do Tex e até de outras pessoas que ele acaba ajudando, em vez de atuar como um caçador mesmo, em alguns momentos ele até abre mão da recompensa justamente para poder ajudar uma determinada pessoa, ou família, ou uma situação ali específica. E isso é o que acaba acontecendo aqui. Em parceria com o Tex, eles vão em busca de criminosos que aterrorizavam ali vilarejos, e, um comércio local de um determinado lugar. E durante todo essa trama, essa aventura, é que a gente tem esse processo de redenção que culmina na mudança de vida desse caçador de recompensa. Curiosamente, essa é uma história aqui feita a três mãos. A gente tem a presença aqui de um argumentista, de um roteirista e, claro, de um desenhista. O roteiro do Ruyo ele é sempre marcante, em que há questões que envolvam caçadores de recompensa, mercenários, uma pessoa caçando outra, esse tipo de coisa. Isso é bem comum dentro das publicações dele, que a gente vê até atualmente publicadas aqui no Brasil. Além do Tex, a gente consegue enxergar essas características na escrita dele, agora principalmente no cast, no Hell Noir também, recentemente pela 85. Então a gente pode dizer que a assinatura dele aqui está bastante presente. E os detalhes que compõem aqui toda a narrativa, toda a trama, ele é bem competente, como não poderia deixar de ser, partindo de um roteirista, de um naipe, do nível do Ruyo. O argumentista, que é o Carlos Moni, ou Moni, não sei qual é a pronúncia correta, ele é muito competente ali na argumentação, mas eu não sei diferenciar muito a parte dele com a do roteirista e tal. Eu acredito que o argumentista ele trabalha apenas com algumas recomendações do próprio roteirista e a partir dali ele vai criando a fala dos personagens e tal, dando uma aparência à interação entre os personagens, o protagonista ali da história. Em alguns momentos, não no caso aqui, eu não estou me referindo a Tex, mas no geral a gente pode ter ali um roteiro muito bom, excelente, do ponto de vista do roteirista, claro, só que argumentos assim já bastante chatos, ou datados, enfadonhos, monótonos e assim por diante. Infelizmente, algumas histórias podem até ser prejudicadas, por esse fato, por essa característica marcante em que o argumentista, sem querer ou não, às vezes pode até ser proposital, acaba dando esse tipo de ênfase para a história que acaba prejudicando ela. A arte do Agatha é bastante competente aqui.
Eu não vou dizer, né, que está entre as melhores do panteão texiano aqui, ou mesmo da Bonelli, mas ele faz um uso constante aqui, né, do efeito de sombras, que é algo que sempre me agrada muito. Um recurso esse que pode ajudar até a esconder, né, algumas imperfeições. Ele transita aqui em alguns estilos diferentes. Ora mais estilizada, né, a arte, ora mais realista, mas não deixa de ser sombria e competente ao mesmo tempo. Já a segunda, né, que fala a respeito de uns melhores, né, coadjuvantes do universo do Tex, eu acho que eu gosto do Montales o mesmo tanto que eu gosto do Jim Brandon, só que o Montales ele é muito mais presente, né? Ele aparece em praticamente todas as linhas editoriais de Tex publicadas, né, no Brasil atualmente. Aqui a gente tem uma história atual, né, bastante atual do personagem, mas ela ao mesmo tempo remete às origens. É uma história de busca, né, de vingança do Montales contra, né, um vilão, na verdade uma pessoa muito importante, né, do passado dele, que na verdade, né, é um vilão, um ditador mexicano, né, a gente pode colocar assim, e que ela trata, né, dessas relações bastante difíceis, né, entre grupos que governaram o México numa determinada época, ora por ditadores, né, ora por progressistas, ora por revolucionários ou até conservadores. E o Montales, antes dele se tornar, né, o atual governador, ele teve uma origem, né, de uma família, pertencia, né, a uma família importante ali do México, mas que, em função da guerra mesmo, né, desse conflito, ele perde a esposa, né, e os pais, e a partir daí ele jura vingança, tornando-se, né, Montales o Desperado, para depois, aí sim, tornar-se Montales o Governador. Então, a gente tem uma história que ela se passa no presente e passado ao mesmo tempo. No presente, a gente acompanha o personagem em busca ali de vingança, ao mesmo tempo em que o passado ele retoma e retrata esses acontecimentos de uma forma bastante até didática para a gente, só que ao final, né, ele entrega, né, uma revelação aí, catastrófica e poderosa, né, para a vida do personagem, e que ele descobre toda essa trama já no momento atual dele, né, já sendo praticamente um jovem senhor, né, vamos colocar assim. Então a gente começa acompanhando por meio dos flashbacks, né, o jovem Montales ali, seu bigode, né, e cabelos pretos, até ele se tornar o que ele é hoje. Esse jovem senhor charmoso aqui. Na dupla criativa, a gente tem aqui uma equipe já padrão, né, dentro das publicações de Tex. O Bozelli no roteiro, né, como não podia deixar de ser, ele praticamente atua em todas as publicações atuais, né, do Tex. E o Dot no desenho, algo que eu não via já faz um tempo e que me agrada bastante a arte dele. Diferentemente do anterior, ele opta pouco, né, pelo uso das sombras, né, para deixar a arte mais sombria, né, e soturna. Como vocês podem ver, o ambiente aqui ele está quase sempre mais claro, né, e limpo. A arte acaba sendo sempre mais limpa, mas extremamente realista. O uso que ele faz aqui, né, do recurso de sombras, mesmo em um momento, né, que se passa durante o dia, é impressionante. Muito diferente e até, na minha opinião, é claro, muito melhor aproveitado do que o desenhista da história anterior. Mas o mote aqui mesmo é o realismo, né? Aqui é o que impera dentro da arte dele, muito mais, né, em uma escala muito maior do que o desenhista anterior também. O Dot, sem dúvida, está entre os maiores, né, desenhistas, não só de Tex, mas do cenário italiano como um todo. Então, a gente tem duas histórias aqui completas, né, e fechadas, Maverick Bunch e O Retorno do Desperado, duas histórias completamente diferentes, com dois roteiristas fenomenais, né, espetaculares, praticamente assim, o melhor, né, em que o mercado italiano tem a oferecer atualmente, né, e europeu também, por que não? Mas são histórias assim padrão que poderiam se passar por uma HQ mensal, né, qualquer, não há algo muito, né, que diferencie muito, mas extremamente competente, tanto que se toda HQ regular, né, eu falo que sai mês a mês e tal, qualquer quadrinho ordinário, não importa de que nicho ele seja, se ele tivesse esse padrão aqui, nossa, seria perfeito, né, tudo seria excelente. E esse material, ele também acaba valendo a pena pelo custo-benefício do que ele entrega. Você pegando em promoção, ele acaba saindo por menos de R$10 e você tem, né, duas histórias aqui completas e fechadas, mesmo que tenha a capa mole e o papel jornal. Lembrando que provavelmente é a última vez que a gente vai ver, né, essa publicação com esse formato aqui. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.